noite, igreja! É bom estarmos mais uma vez aqui juntos para adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Coisa boa é nós sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. E nós não precisamos de um lugar específico para adorarmos a Deus. Cultuar o Senhor é algo pessoal. Se existe um lugar específico para sentirmos a presença de Deus, é no próprio Senhor. É naquele lugar, ou no quarto, no carro, numa sala, aonde nós estivermos, quando estamos realmente buscando a presença do Senhor, é aquele lugar que Deus quer nos encontrar, como igreja do Senhor Jesus. Então busque a presença do Senhor Jesus. Não procure, não espere um lugar específico para buscar a presença dele. Aí, aonde você está agora, é o seu lugar de buscar o Senhor. Então busque. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio a guerras. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso, Senhor Deus, na minha vida, no meu dia a dia.
coisas são importantes, mas quando nós não temos o Senhor em nossas vidas, não vale nada, Pai. Te agradeço, Pai, porque eu tenho esse maior tesouro que é o Senhor. Esse maior tesouro que é a salvação que eu já recebi do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Pai. E não tem nada na minha vida que possa me conquistar mais do que a Tua presença, Senhor Deus, em minha vida. A ponto de eu não querer mais outra coisa senão a Tua presença, Senhor Deus. O que eu mais almejo é a Tua presença, Pai. Os Teus discípulos também, eles almejaram da mesma forma a Tua presença. Naquele dia da transfiguração, Senhor, Pedro disse: bom é estarmos aqui. Por isso, Senhor Jesus, eu farei 2 tendas. Farei tendas aqui para abrigar o Senhor, Moisés e Elias. Bom é estarmos aqui, Pai. Bom é termos o Senhor conquistando as nossas vidas cada dia. Senhor Jesus, eu quero te amar por aquilo que tu és e não pelo que podes me dar. Quero viver naquele lugar onde ninguém precisa me ver ou me aprovar. Conquista-me, Senhor, a ponto de não mais querer outra coisa senão Tua presença, senão Tua presença. Leva-me, Senhor, a experimentar mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim. Senhor Jesus, eu quero te amar por aquilo que tu és e não pelo que podes me dar. Quero viver naquele lugar onde ninguém precisa me ver ou me aprovar. Conquista-me, Senhor, a ponto de não mais querer outra coisa senão Tua presença, senão Tua presença. Leva-me, Senhor, a experimentar mais
precisamos dizer para Deus: Senhor, eu quero ter mais de Ti na minha vida e menos de mim. Assim como disse João, quando olhou para aqueles discípulos que estavam falando sobre Jesus, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então nós precisamos dizer para Deus cada dia: Senhor, conquista a minha vida. Eu quero mais de Ti e menos de mim. Mais de Ti e menos de mim. Conquista-me, Senhor, a ponto de não mais querer outra coisa, senão Tua presença, senão Tua presença. Leva-me, Senhor, a experimentar mais de Ti, menos de mim. Porque esse Deus, esse Rei do Universo, é que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Filipenses capítulo 2 fala que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, tomou a forma de homem e se humilhou e teve uma morte horrenda, que foi a morte de cruz. Mas esse mesmo texto diz que depois que tudo isso que ele passou, que morreu e ressuscitou, ele foi exaltado como Rei do Universo, que é o título que ele merece mesmo, Rei do Universo. E é a Ele que nós vamos adorar agora, dizer que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é aquele que merece toda a honra e toda a glória de nossa parte. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para nos salvar. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do Universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, assentado está na glória
mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje está entronizado e recebeste um nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentada está na glória do Pai, na glória do Pai. Na glória do Pai, Ele está sentado na glória do Pai. Amém. Olá, paz do Senhor, amada igreja, paz do Senhor aos amigos que estão nos acompanhando neste momento, que estão cultuando a Deus juntamente conosco. Eu vim hoje dividir uma palavra com vocês, uma palavra que Deus colocou ao meu coração, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, graças eu te dou por este momento, um momento que nós estamos compartilhando da Tua palavra. Eu te peço que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, que essa palavra ela encontre morada em nosso coração e que venhamos a lembrar quando formos tomar decisões importantes, que a Tua palavra sempre, ó Pai, seja nosso referencial, nosso guia, ó Pai, para que a gente venha a cada dia agradar o Teu coração, que a cada dia a gente venha ser referencial para quem precisa conhecer o amor verdadeiro que é Cristo Jesus. Essa oração que eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu venho compartilhar com os irmãos uma palavra, na verdade, 3 personagens bíblicos, 3 trechos de histórias. A primeira fica em Juízes, capítulo 4. Eu vou ler do verso 17 até o 24. Diz assim: Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, pois havia paz entre a família de Eber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: Venha para a minha tenda, senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite em uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: Fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausta, dormia, um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa no chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante,
os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra Jabim, até que o eliminaram por completo. Essa é uma breve passagem na Bíblia que fala de uma mulher chamada Jael. Para a gente poder se situar melhor quem era Jael, ela era esposa de Éber, o queneu, como diz aqui na passagem que nós lemos. Éber era filho de Jetro, sogro de Moisés, né? E como a gente leu aqui, Jael era uma mulher antenada, vamos dizer assim. Quando ela convidou Sísera para entrar na sua tenda, ela sabia exatamente com quem ela estava lidando. Por que eu estou falando isso? Estudando um pouquinho, a gente encontra estudos falando que provavelmente a família dos queneus era uma família de ferreiros. E os ferreiros, além de fabricarem utensílios variados, eles fabricavam também armas de guerra, espada, lança, enfim. Então, a gente pode entender aqui, subentender, que eles sabiam do que estava acontecendo. Por exemplo, quem fabrica um utensílio, ele sabe a pessoa que vai comprar aquele utensílio. Então, eles sabiam as pessoas que compravam armas de guerra e eles sabiam de toda a movimentação, quando tinha algum confronto, onde ia acontecer, né? Então, isso a gente entende pelos estudiosos, né, que chegaram a essa conclusão, que a família dos queneus era uma família de ferreiros. Por que isso é importante? Porque quando Jael convida Sísera, general de guerra, para entrar em sua tenda, ela sabia com quem ela estava lidando, né? Então, aqui a gente vê uma mulher decidindo uma guerra, certo? Porque, como nós lemos, assim que Sísera foi morto, Israel se fortaleceu e conseguiu derrotar Jabim. Então, nós podemos tirar aqui 3 pontos importantes. Primeiro dele, Jael esperou o tempo certo de agir. Ela esperou que Sísera adormecesse, não que ela soubesse que isso ia acontecer, ela esperou o momento certo, ela aproveitou uma oportunidade. Quando Sísera adormeceu, ela usou uma estaca de tenda. Jael era acostumada a armar tendas, né? Então, ela usou uma estaca de tenda e cravou no crânio dele. Então, primeiro, nós podemos perceber que ela aguardou o tempo certo para agir. Ela aproveitou uma oportunidade. O outro ponto é que ela teve coragem. Coragem de chamar Sísera para dentro da sua tenda e coragem de tomar a atitude que ela fez, né? E ela foi criativa. Ela provavelmente não tinha uma espada à disposição. Então, ela usou uma estaca de armar tendas, um utensílio que era do dia a dia de Jael, de uma dona de casa daquele tempo, né? Então, podemos destacar 3 pontos aí: tempo certo, coragem para agir e criatividade de usar o que tem à disposição. A segunda história fica no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler 2 trechos, que é de 38 a 40 e de 48 a 50. Diz assim: Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas num riacho e colocou na sua bolsa de pastor. Armado apenas com um cajado, com seu cajado e sua funda, foi ao encontro do filisteu. No versículo 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com uma funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim,
Davi venceu o filisteu e matou com a espada, e matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Davi já é um personagem muito mais conhecido na Bíblia, né? Ele era o caçula de Jetro e ele era um pastor de ovelhas, como nós vimos aqui no texto. E nessa altura da história, Davi também já havia sido ungido rei de Israel. Então, o que a gente pode ver aqui? Davi foi à luta como um pastor. Ele não foi como um soldado. Tanto é que ele nem usou armaduras. Ele nem estava acostumado com esse tipo de utensílio, como essas coisas, como diz aqui no texto, na minha versão, pois nunca tinha usado essas coisas. Então, ele foi sendo ele mesmo, um pastor de ovelhas. E aí, enquanto Golias foi armado, todo equipado com armadura, com espada, com lança, com dardo, Davi foi com cajado e uma funda. E assim como Jael, a gente pode perceber que Davi esperou o tempo certo. Por quê? Lá no versículo 3 do mesmo capítulo, do capítulo 17, diz assim: Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com um vale entre eles. Vamos imaginar duas colinas frente a frente, um vale aqui no meio. Quem descesse primeiro para atacar ficaria em desvantagem, porque o outro exército inimigo estaria aqui em cima, ao mesmo se fosse subindo, né? Então, quem tomasse a primeira atitude de ataque estaria em desvantagem. E como nós lemos aqui no versículo, 48, quando o filisteu se aproximou, foi que Davi correu para atacá-lo. Então, assim como Jael, Davi esperou o momento certo para atacar o filisteu. O segundo ponto que eu vejo em comum acordo aqui com a história de Jael, que nós já lemos, foi a coragem, né, para enfrentar um gigante soldado, ou um soldado que ainda por cima era um gigante, né? Então vamos comparar aqui a desvantagem de uma dona de casa, um pastor de ovelhas, contra um general de guerra e um soldado que ainda era gigante. Mas essas características para Jael e para Davi, como nós vemos aqui, não foi algo que impedisse eles de ter decidido uma guerra, né? Então os dois tiveram coragem para agir, né, diante de uma oportunidade. E a terceira história que eu gostaria de dividir aqui com vocês fica no livro de Josué, no capítulo 6, os versículos 3 a 5 e depois 20 e 21. Diz assim: Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 7 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então, cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. E os versículos 20 e 21. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Aqui, nessa história da queda do muro de Jericó, podemos perceber também a mesma característica. O povo de Israel precisou esperar o tempo certo. Deus havia dado
uma estratégia de guerra para o povo de Israel, que duraria 7 dias, nem mais nem menos, 7 dias. E aí eles precisaram esperar o tempo certo de agir conforme Deus havia dito. O povo de Israel também precisou de coragem. Por quê? A gente lendo um pouquinho da história, a gente percebe que Jericó era um símbolo de poder militar. Os cananeus consideravam Jericó invencível. Em alguns lugares, ela possuía muros de 7,5 metros de altura e 6 metros de largura, de espessura também. E aí, a gente percebe que, mais uma vez, foi necessário coragem, né? Coragem. E parecia também que, mais uma vez, havia aqui uma desvantagem. Era uma cidade fortificada, protegida por muros altos e largos, como nós podemos perceber. E nessas 3 histórias, irmãos, podemos perceber o cenário de guerra, onde haviam 2 possibilidades: perder ou vencer. Apenas essas 2. Nas 3, existia algo muito importante a destacar. Eu vou voltar aqui no capítulo 4 do livro de Juízes, o versículo 14. Então disse Débora a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. E essa foi a palavra de Débora a Baraque antes de acontecer a batalha, né? E antes de Jael encontrar com Sísera. Na segunda história de Davi e Golias, podemos ver também lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 45 a 47, diz assim: Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos aqui saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. E na terceira história do muro de Jericó, da muralha de Jericó, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, diz assim: mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Irmãos, em todas as 3 situações, o inimigo já estava vencido. O inimigo já estava vencido. Nós cristãos também lutamos contra um inimigo derrotado. É isso mesmo, irmão. Jesus já derrotou o inimigo lá na cruz do Calvário. Todos nós enfrentamos batalhas diárias, de diversas batalhas, cada um tem a sua. Mas a gente jamais pode esquecer disso, que Jesus já venceu a batalha por nós. Ele já derrotou o nosso inimigo. E a gente precisa ter bem claro na nossa mente quem é o nosso inimigo. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais.
Então, quando você perceber que está sofrendo algum ataque das trevas, faça o que aconselhou Tiago, lá na sua carta aos cristãos judeus. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Irmãos, vamos nos submeter à leitura da palavra, à oração, à vontade de Deus. Porque na palavra de Deus já é bem clara. Deus vai adiante de nós. É Ele quem luta as nossas guerras. Em todas as 3 histórias, nós podemos ver a espera do tempo correto para agir, coragem para tomar uma atitude quando existe a oportunidade, vemos criatividade de utilizar aquilo que está ao nosso alcance, de sermos nós mesmos, né? Se eu sou uma dona de casa, uma professora, um profissional da saúde, não importa. Deus nos usa como nós somos. Ele usa o que nós sabemos fazer, nossos dons e talentos. Foi Ele quem nos deu. E Ele nos usa assim como nós somos. E como eu falei, nas 3 situações, essas pessoas, Jael, Davi, povo de Israel, na muralha de Jericó, em todas essas situações eles foram vencedores, porque Deus já havia dito antes de cada uma história: eu estou adiante de você, eu vou entregar o inimigo em suas mãos. E é assim, eu creio que Deus tem falado para nós nesse momento, que a gente precisa se submeter a Ele, a leitura da palavra, a oração, a uma vida de intimidade com Deus, resistir ao inimigo e ter na nossa mente que nós não lutamos contra pessoas físicas, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Mas precisamos ter bom ânimo. Jesus já venceu por nós. Essa é a boa notícia. Eu quero aqui fazer uma oração e encerrar esse momento. Deus, Pai querido, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixa bem claro na Tua palavra o que nós precisamos fazer diante de uma situação de guerra, de batalha, de dificuldade, que é esperar o tempo certo, Senhor. Nos ajude, Senhor, no nosso ímpeto, quando a gente quiser tomar a frente e ter decisões precipitadas, Senhor, que a gente consiga esperar o tempo certo. Que o Senhor venha nos encher de coragem para executar aquilo que o Senhor tem nos falado, as estratégias que vêm do céu, e que nós sejamos criativos, Senhor, para usar os nossos dons, nossos talentos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Senhor, muito obrigada, porque na Tua palavra já nos garante, Senhor, que o inimigo já foi derrotado lá na cruz do Calvário e que a gente consiga, assim, ó Pai, tomar a postura, Senhor, de vencedores e guerrear nossas batalhas do dia a dia, Senhor, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor vai à nossa frente. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor também garante que está conosco todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Essa oração que eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus, um coração puro. Davi já disse lá no Salmo 51, Senhor, renova o meu coração, renova a minha alma, renova a minha vida, porque eu quero ter um coração segundo o teu coração. Que essa seja a nossa oração cada dia. Eu quero ser, Senhor, um homem segundo o teu querer, segundo o teu coração. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro.
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ter, Pai, o mesmo coração, a mesma disposição que o Senhor tem. Eu quero ser um homem totalmente transformado, Pai. Eu quero viver na Tua dependência, Senhor Deus, a dependência do Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o Espírito inabalável. É continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. E nós precisamos dizer isso cada dia, dizer para Ele: Senhor, eu te amo. Oh, quanto eu te amo, Senhor Deus. Porque eu sei que o Senhor morreu por mim. E eu sei, Pai, que o Senhor já tem reservado um lugar na Tua presença antes da fundação do mundo. E é por isso, Pai, que eu desejo cada dia estar diante de Ti, Pai. E é por isso que eu digo: Cristo Jesus é o meu Salvador. Deseja
mais nós precisamos é dizer: Senhor, eu não somente te amo, mas eu quero conhecer-te e prosseguir te conhecer. Porque quanto mais eu te conheço, mais em santidade eu sigo. Então eu quero me aproximar cada vez mais de ti, Senhor Deus, para ter uma vida santa, pura, digna da tua presença em minha vida. Cante isso com a gente, cante comigo agora essa verdade. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer. Toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.